Olá pessoal, comentar este livro aqui, Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Eu já trouxe alguns vídeos onde comecei a falar sobre ele. Aqui eu vou tratar de mais alguns temas que ele aborda. Então, ele vai falar essa questão da sociedade de vigilância, que é a característica da nossa sociedade, da sociedade moderna, partindo da análise da história do sistema prisional e de como isso mudou para sistema de vigilância. Esse modelo de sistema prisional, ele vai usar para analisar outros espaços, como o hospital, clínica médica, a escola, a fábrica. Tudo isso, segundo ele, reproduz esse modelo que se observa no sistema prisional. Tá? Inclusive, a questão de espacial. A questão espacial ela vai estar reproduzida ali. Então você tem ali para o Michel Foucault os espaços, eles não são neutros, eles são pensados e organizados dentro de uma estrutura que permita esse exercício do poder, esse controle e exercício do poder. Então aquele espaço, na verdade, ele é um instrumento para exercício desse poder. No livro Vigiar e Punir, então ele mostra como a arquitetura e essa disposição espacial, seja em prisões, em escolas, em quartéis, em hospitais, em fábricas, elas foram projetadas de forma a tornar os corpos visíveis, monitoráveis e, assim, disciplináveis. O mais famoso é o Panopticon, do Jeremy Bentham, que é uma prisão circular que você tem um vigia no centro, que ele observa todos os presos, mas os presos não observam esse vigia. Então é uma disposição que permite esse tipo de característica. Então esse modelo ele vai ser reproduzido nessas outras instâncias, tá? Escola, quartel, hospital, fábrica. Então não é apenas um modelo arquitetônico, é um modelo que internaliza a vigilância. Porque essa é a ideia. A ideia é que você tenha esses instrumentos de vigilância permeados por toda a sociedade. Então, o poder ele se alastra, são micropoderes que estão em toda a sociedade. Tá? Então, os espaços são tecnologias de poder, moldando comportamentos e funcionando como mecanismos de normalização e docilização das pessoas. Tá? Então, essa é a perspectiva do Foucault. No caso da escola, então o espaço tem essa proposta de estar casado com a questão disciplinar. Então, a escola não basta transmitir conteúdos, ela precisa disciplinar o aluno, tornando-os obedientes e úteis para a sociedade. Tá? Então, a organização espacial e temporal ela vai ter um papel fundamental nisso. Então, as salas de aula são organizadas em carteiras enfileiradas, todas elas voltadas para o professor. Isso coloca os alunos sobre uma constante visibilidade e facilita o controle de cada movimento. A divisão do tempo, os horários, hora de entrada, hora de sair, intervalo, tempo de prova. Isso fragmenta a rotina e cria hábitos nas pessoas, nos alunos. Exames e provas, eles funcionam como dispositivos de vigilância e classificação. Então, o exame não apenas mede, mas ele hierarquiza os alunos entre si, né? Cria padrões de normalidade, aquilo que é esperado de um aluno. Né? Prêmios e punições, elogios, notas, advertências, castigos, tudo isso faz parte da lógica de controle. O bom aluno é recompensado e o mau aluno é corrigido ou excluído. E, nesse processo todo, os registros, os arquivos, vão ter um papel fundamental, porque são através deles que
essa escola vai poder ter os históricos, os boletins, os dossiês. Isso é uma forma de escrever a vida do aluno em papéis. Então, criando uma identidade que permite comparações, medida e controle. Então, a escola não é apenas um espaço de aprendizado, mas é principalmente uma instituição disciplinar. Está preparando esse indivíduo para a vida em outros ambientes. Ele molda corpos e mentes que se encaixam nas normas sociais desejadas para esse indivíduo. Então, essa perspectiva é explorada no livro Vigiar e Punir. Eu vou destacar aqui alguns trechos, aqui na página 124, ele diz assim: nas fábricas que aparecem no fim do século XVIII, o princípio do quadriculamento individualizante se complica. Importa distribuir os indivíduos num espaço onde se possa isolá-los e localizá-los, mas também articular essa distribuição sobre um aparelho de produção que tenha suas exigências próprias. É preciso ligar a distribuição dos corpos, a arrumação espacial do aparelho de produção e as diversas formas da atividade na distribuição dos postos. Tá? Então, ele não nega que existe uma lógica interna para esse espaço, mas a questão do poder ela vai estar participando dessa organização desse espaço aí. Tá? Sobre a divisão do processo de produção, ao mesmo tempo que ela, encontramos no nascimento da grande indústria a decomposição individualizante da força de trabalho. As repartições do espaço disciplinar muitas vezes efetuaram uma e outra. Tá? É interessante como é que seria essa discussão do Foucault hoje, que na era da home office, né? Essa questão do espaço aqui na fábrica, ela perde muito da sua razão de ser. A coisa fica bem mais abstrata, né? Esse controle se faz por outras formas, né? Página 148. A vigilância hierarquizada, contínua e funcional não é, sem dúvida, uma das grandes invenções técnicas do século XVIII, mas sua insidiosa extensão deve sua importância às novas mecânicas de poder que traz consigo. O poder disciplinar, graças a ela, torna-se um sistema integrado, ligado do interior à economia e aos fins do dispositivo onde é exercido. Organiza-se assim, como um poder múltiplo, automático e anônimo, pois se é verdade que a vigilância repousa sobre os indivíduos, seu funcionamento é de uma rede de relações de alto a baixo, mas também até um certo ponto de baixo para cima e lateralmente. Essa rede sustenta o conjunto e perpassa de efeitos de poder que se apoiam uns sobre os outros, fiscais perpetuamente fiscalizados. A disciplina faz funcionar um poder relacional que se autossustenta por seus próprios mecanismos e substitui o brilho das manifestações pelo jogo ininterrupto dos olhares calculados. Na oficina, na escola, no exército, funciona como repressora toda uma micropenalidade do tempo, atrasos, ausências, interrupções das tarefas, da atividade, desatenção, negligência, falta de zelo, da maneira de ser, grosseria, desobediência, dos discursos, tagarelice, insolência, do corpo, atitudes incorretas, gestos não conformes, sujeira, da sexualidade, indecência. Tudo isso é submetido ao crivo da observação desse poder. Veja, inclusive entre as pessoas. As próprias pessoas fiscalizam umas às outras, porque elas vão meio que forçando todo mundo a seguir aquele padrão de normalidade. Se alguém segue daquela normalidade, o grupo vai rejeitar, entende? Então é nesse sentido que o poder é difuso, não é uma pessoa que está impondo isso. As pessoas estão absorvendo essas formas normalizando essas formas de comportamento. Então esse poder ele é difuso, né? Aqui na página 153 ele fala: aparece através das disciplinas o poder da norma. Tá?
A penalidade perpétua que atravessa todos os pontos e controla todos os instantes das instituições disciplinares compara, diferencia, hierarquiza, homogeneiza, exclui. Em uma palavra, ela normaliza. Então, esse vai ser o efeito dessa sociedade aí de controle. Depois ele fala aqui dos arquivos, né? As outras inovações da escrita disciplinar se referem à correlação desses elementos, à acumulação de documentos, sua seriação, à organização de campos comparativos que permitam classificar, formar categorias, estabelecer médias, fixar normas. Os hospitais do século XVIII foram particularmente grandes laboratórios para os métodos escriturários e documentários. A manutenção dos registros, sua especificação, os modos de transcrição uns para os outros, sua circulação durante as visitas, sua confrontação durante as reuniões regulares dos médicos e dos administradores, a transmissão de seus dados a organismos de centralização, ou no hospital, ou no escritório central dos serviços hospitalares, a contabilidade das doenças, das curas, tudo isso acaba sendo objeto para botar essa engrenagem toda para funcionar. É uma engrenagem que mede, que compara, que normaliza. Isso no hospital e também vai ter na escola, também vai ter no presídio, também vai ter na fábrica. Tudo isso é um padrão que se reproduz por todas as instituições. Outra questão que ele fala aqui, achei interessante, que ele fala da questão dessa disciplina, né? E nessa disciplina ele chama atenção ali para a Idade Média da Inquisição. A Inquisição ela trouxe o inquérito judiciário, tá? Documentado, seguindo um protocolo. Isso está em oposição ao que era feito antes, que era baseado nos antigos processos do juramento, da ordalha, do duelo judiciário, né? Tinha linchamentos públicos, assim, sem nenhum processo, sem direito à defesa, sem nada. A Inquisição trouxe esse procedimento judiciário, esse inquérito judiciário, seguindo todas essas etapas, né? Então ele coloca essa origem dos inquéritos, né, como uma peça rudimentar e fundamental para a constituição das ciências empíricas. Olha só. Então, olha o paradoxo. A Inquisição, para o Foucault, está na base da ciência moderna. Olha, foi a matriz jurídico-política deste saber experimental, que, como se sabe, teve seu rápido surto no fim da Idade Média. É talvez verdade que a matemática na Grécia nasceu das técnicas da medida. As ciências da natureza, em todo caso, nasceram, por um lado, do fim da Idade Média, das práticas do inquérito. O grande conhecimento empírico, que recobriu as coisas do mundo e as transcreveu na ordenação de um discurso indefinido que constata, descreve e estabelece os fatos, tem sem dúvida seu modelo operatório na Inquisição, esta imensa invenção que nosso recente amolecimento colocou na sombra da memória. Viu? Olha só, hein? Michel Foucault falando. A base da ciência está na Inquisição. Caramba, em página 186. Depois ele vai falar aqui na página 249. Talvez o efeito mais importante do sistema carcerário e de sua extensão, bem além da prisão legal, que é a questão de levar esse modelo para a escola, para a fábrica, etc., né, é que ele consegue tornar natural e legítimo o poder de punir, baixar pelo menos o limite de tolerância à penalidade. Tende a apagar o que possa haver de exorbitante no exercício do castigo, fazendo funcionar em relação ao outro os dois registros em que se divide. Um legal, da justiça, outro extralegal, da disciplina. Aí fala assim, se é verdade que a prisão sanciona a delinquência, esta no essencial é fabricada no encarceramento,
e por encarceramento que a prisão, no fim das contas, continua por sua vez. A prisão é apenas a continuação natural, nada mais que um grau superior dessa hierarquia percorrida passo a passo. O delinquente é um produto da instituição. Olha, o delinquente, o criminoso, ele é uma peça fundamental para sustentar todas essas instituições que são de vigilância. É meio que um pretexto para você manter esse sistema de vigilância funcionando. Então, o sistema carcerário não tem o objetivo eliminar o crime, né? Coloca isso. Não, o objetivo não é esse. O objetivo que está é o de vigiar e punir a sociedade como um todo, né? Com essa nova economia do poder, o sistema carcerário, que é seu instrumento de base, encareceu uma nova forma de lei, um misto de legalidade e natureza, da prescrição e constituição à norma. Então, levado pela onipresença dos dispositivos de disciplina, apoiando-se em todas as aparelhagens carcerárias, esse poder se tornou uma das funções mais importantes de nossa sociedade. Nela há juízos da normalidade em toda parte. Estamos na sociedade do professor juiz, do médico juiz, do educador juiz, do assistente social juiz. Todos fazem reinar a universalidade do normativo, e cada um no ponto em que se encontra. Aí submete o corpo, os gestos de comportamento, as condutas, as aptidões, os desempenhos. A rede carcerária, em suas formas concentradas ou disseminadas, com seus sistemas de inserção, distribuição, vigilância, observação, foi o grande apoio na sociedade moderna do poder normalizador. Então, é um sistema de vigilância que permeia a sociedade. É isso. Muito obrigado, então.